E aí, meu povo, como vocês estão? Vamos para o capítulo 4 e estamos pertinho do final. E que emoção poder falar que nós estudamos mais um livro esse ano, né? E aí, você já tinha feito esses estudos dessa maneira? Já tinha sido mais aprofundado desse modo? Eu, particularmente, estudava, mas não com tanta divisão assim. E eu achei que assim eu tenho mais tempo de refletir na palavra. E eu espero que com você tenha sido dessa mesma maneira. Porque eu estudava o capítulo todo, independente das divisões que haviam ali, e aí eu ficava perdida com muita informação. E eu espero que com você tenha sido diferente por aí também, como eu também gostei. Queridas, ou queridos, nós vamos orar nesse momento e a gente já vai para nossa aula porque a gente tem muita coisa legal. Hoje nós vamos do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 10, tá bom? Então vai ser um pouquinho extenso, eu vou tentar manter essa aula no máximo em 20 minutos para que você não perca muito tempo, para que você consiga fazer suas anotações com tranquilidade aí, tá bom? Então feche seus olhos e nós vamos orar. Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia, obrigado por esse momento que nós estamos aqui estudando sobre a Tua Palavra. Senhor, o nosso propósito nesse dia é finalizar o estudo desse livro. Então que o Senhor possa nos abençoar e que o Senhor possa fazer com que o Teu Santo Espírito se manifeste aqui. É isso que nós te pedimos, Pai, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, vamos lá? Que aqui a gente tem novamente um ponto muito interessante, tá? Porque qual é esse ponto? É o ponto onde o capítulo começa novamente com uma pergunta. Então, se você quiser fazer aí um grifo nessa pergunta, é porque aqui é o ponto da onde começa as novas exortações, as novas advertências, a nova fase de assuntos, de temas que ele traz. Então, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Então, Tiago estava falando sobre a inveja anteriormente e agora ele começa a falar sobre guerras e contendas. E o que a gente chega à conclusão disso? Que antes ele estava falando sobre como era esse sentimento, sobre o que isso fazia com as pessoas. E agora ele está falando sobre exortações. Ele está advertindo o que vai acontecer se as pessoas não alterarem os seus comportamentos dentro disso. Deu para compreender, então, como ele faz uma linha cronológica de motivos, de fundamentos e depois de consequências daquilo que está acontecendo. Tá certo? Então, o que ocasiona? Então, por que existem tantas guerras e contenda entre vocês? Porque antes havia inveja. Então, se você quiser fazer um caminho entre inveja e confusão, você pode fazer. Dentro dessa confusão, a gente pode abrir outros dois caminhos, outras duas ramificações. Por que, Brenda? Não entendi. Porque essas confusões é o que a gente estava falando aqui e que são mencionadas... Meu lápis se perdeu, galera, mas eu vou fazer aqui com a caneta. Você vai circular aí, então, guerras e contendas, tá bom? Então, essas guerras e contendas são essas confusões que eu tava falando pra vocês. E aí a gente vai pra tradução dessas palavras. As guerras, elas vêm de polemoi, no grego. O polemoi é uma descrição de conflitos físicos, só que entre nações. Então, são as guerras. São conflitos físicos entre as nações. Então, digamos que a gente pode falar que é ali a questão, enfim, da Palestina e de Israel, que são duas nações se machucando, brigando nesse conflito. E daí a gente também tem as contendas, que vem de Meshai. Esse Meshai é com um CH. Então, é Machai, M-A-C-H-A-I, que vem também desse conflito, só que daí já não é um conflito entre nações, já é um conflito entre indivíduos. Então, olha o cuidado que Tiago teve de trazer duas palavras que falavam sobre confusão em si, mas que era a consequência tanto territorial gigantesca, que era nacional entre todo mundo, quanto aquela que era entre os indivíduos.
Então aqui a gente tem algo muito forte, tá certo? É essa questão verbal que é trazida aqui nesse primeiro panorama que a gente tá vendo. E aqui diz assim, continuando, né, no versículo 1. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam lá da inveja que a gente tinha visto antes, e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Então, o que ele está querendo dizer nesse sentido? Que tudo que vocês querem, vocês não alcançam porque vocês estão fazendo pelos motivos errados. O coração de vocês não está direcionado para aquilo que é certo. E aqui, quando ele fala de prazeres, que ele fala aqui, ó, por gastarem seus prazeres, você pode fazer um círculo também. Essa questão de prazeres, de onde vem? De onde vem todo esse erro que vocês têm vivido? Vem dos prazeres, que em grego é hedone. Então é H-E, aquele tracinho em cima, D-O-N, E o tracinho em cima de novo. Isso não te lembra hedonismo? E é daí que vem essa palavra. É aquele prazer, aquela coisa que te consome dentro disso. Então é nesse sentido que a gente vê aqui como as coisas elas vão se desmistificando. Então o que acontece? Se a gente for parar para pensar, no versículo 2 a gente poderia dividir em 3 partes as causas e consequências aqui. Então, a primeira que a gente vê ali no versículo 2, que diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm. Então essa é a primeira. Se você quiser pintar aí para destacar essas diferenças entre as divisões, então vai ser essa parte mesmo. Eu vou marcar de verdinho aqui, tá? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Eu vou colocar como A. Se você quiser escrever e colocar aí também, fica a seu critério. Aí a próxima, que seria a segunda, né, a B, é a seguinte, que tá aqui, ó. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Esse vai ser roxo aqui pra mim. Tá? E daí depois, a gente tem a terceira afirmativa que eu coloquei como C aqui. É a seguinte: vocês vivem a lutar e fazer guerras e não têm porque não pedem. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está falando que eles matam, que eles cobiçam, que eles invejam. E ele está acusando esse povo? O que Tiago está fazendo aqui realmente? E queridos, teólogos trazem que sim, Tiago estava acusando, ele estava exortando. Exortar significa o quê, Brenda? Exortar é você apontar um erro, mas, contudo, entretanto, todavia, é você apontar esse erro e dar uma solução a ele. E mais pra frente, vocês vão ver que é exatamente o que Tiago faz. O que ele está dizendo? Vocês mataram, vocês brigaram, vocês tiveram conflitos e confusões. Por quê? Porque dentro desse povo que havia sido convertido há pouco tempo aqui, havia sim um grupo que, se você viu The Chosen, você conhece, que é o grupo dos Zelotes. Sim, os Zelotes eram um grupo de judeus radicais que eles acreditavam numa libertação política. Dentro dessa libertação política, eles entendiam que toda força era necessária para que eles pudessem reconquistar o território que eles tinham ali. E naquele momento, quem estava naquele território eram os romanos. Então, o que os zelotes faziam? Literalmente, quem estava ali. Então, eles eram esse grupo de pessoas que faziam isso. Boa parte dos ouvintes e dos leitores que Tiago fala tinham algumas dessas pessoas. Então, ele fala daqueles que mataram, mas ele também fala daqueles que discutiram. Ele também fala daqueles que invejaram. Então, ele está pegando um grupo que vivia em confusões, em guerras e também em contendas, e ele está, passando o pano para limpar tudo aquilo.
Ele está falando sobre cada erro para que depois o arrependimento venha, tá bom? Então sim, ele acusa de certa forma, mas ele está falando o porquê disso. E daí, quando essas pessoas vivem em pecado e elas não se arrependem daquilo que está acontecendo, elas querem viver dentro do evangelho, mas elas não conseguem. Elas querem orar e pedir pelas coisas, mas às vezes elas estão orando e pedindo pelo motivo errado. Então, o que acontece aqui? Tiago está dando a solução, porque ele fala assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Ele está falando, gente, vocês estão orando errado. E qual é o nosso exemplo de oração? Se nós formos lá para Mateus 7, vamos voltar lá um pouquinho na Bíblia. Lá em Mateus 7, a gente já teve aula sobre isso, né? A gente já estudou o livro de Mateus. Se você não tem acesso a isso, tem lá no YouTube as aulas de Mateus. Gratuitas para você ver, tá bom? Mateus 7. Mateus 7 é literalmente o guia que nós temos para orar, gente. É muito legal. Mateus 7:7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Brenda, mas ele está falando que tudo que for pedido. Nesse contexto aqui, Jesus estava falando, pensando que as pessoas pediriam coisas do reino. Benefícios em prol do reino. Porque ele estava falando para discípulos, para pessoas que queriam viver o evangelho. Pessoas que queriam abençoar o próximo, que queriam fazer... Ele não estava falando sobre aquelas questões dos prazeres que as pessoas tinham. Eu quero uma mansão com 3 jatinhos e uma BMW. Não é isso que ele está falando. Está falando sobre você orar pela cura de alguém, sobre você orar pelo benefício da igreja, para que as coisas cresçam. É nesse sentido. Então, ele está falando sobre o motivo, sobre o incentivo ao qual você está orando. Então, é nesse sentido que nós vamos para lá. E depois, a gente começa já de uma forma meio abrupta, né? Aqui, já começa assim, versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que se faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Brenda, não entendi nada. Calma. Aqui a gente precisa voltar um pouquinho sobre o entendimento que as pessoas tinham do Antigo Testamento. Por quê? O povo de Israel fez uma aliança lá desde Abraão. Lembra que ele ia ser um pai de grandes nações, como as estrelas da terra e como os grãos de areia os grãos de areia do deserto? Então, nesse sentido aqui, o que está acontecendo? Nós estamos voltando a referências do passado. Então, no grego, quando fala adúltero, está se referindo a um pronome de mulher, adúlteras. Aqui, há 2 entendimentos. Pode ser que as mulheres estavam realmente adulterando, e aí isso é trazido aqui, mas o entendimento mais propício é que está se referindo ao povo cristão, a essas pessoas que estão seguindo o evangelho, né, de Cristo, depois de tudo que aconteceu, e eles estão sendo comparados ao povo de Israel. E o povo de Israel era comparado à esposa e ao marido, onde havia um matrimônio, onde havia uma aliança, onde havia um casamento. Então, quando fala aqui sobre adultério, sobre infidelidade, está falando nesse sentido, que este povo, esse grupo de pessoas, está sendo adúltero e infiel. Compreendeu? Porque agora faz sentido você ler que elas não sabem, porque é no sentido de você faz parte do povo de Deus. Você não pode ter amizade com o mundo, você não pode viver as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto que mais pra frente a gente vai ver sobre o indivíduo dobre, né? A dualidade, as duas almas entre você estar sempre pendendo pro bem e pro mal e não saber o que você é, não se definir. Então é nesse sentido aqui que o povo de Israel é como se fosse a marida, a esposa, né, da questão aqui que está relacionada a Deus.
E quando nós estamos falando de matrimônio, nós vemos então essa questão do ciúme. E esse ciúme é muito interessante porque ele vem de Phathon. P-H-T-H-O-N-O-N, que vem de uma palavra que é de ciúmes. Normalmente essa palavra não é utilizada no sentido de Deus, porque ela é meio que como se fosse uma coisa ruim. Só que nesse sentido aqui que está sendo trazido, essa palavra em específico, teria esse ciúme em específico de meio que inveja, de que o povo de Deus estaria, né, se apaixonando pelo mundo, teria que ter sido zelo, de zelon, de inveja, que a gente já tinha visto no outro. Então o que Tiago faz? Usa uma outra palavra relacionada ao ciúme, que é menos pior, que não foi usada, que não interfere, que não tem ligação com o pecado, e utiliza aqui. E aqui, essa palavra, o significado dela em si, que o escritor traz é desejo de Deus que seu povo seja seu, que seja integralmente e sem reservas seu. Que eles sejam fortes e que não flertem com o mundo. Poxa, é aquilo que a gente vive no casamento, num relacionamento, num namoro. Você não quer que as pessoas fiquem flertando por aí. Então é nesse sentido que é o ciúme nesse caso aqui. Deu pra entender? Deu pra desenrolar aí? Tudo certo? Então vamos embora. Versículo 6. Mas ele nos concede graça maior. Então, a resolução dessa questão de orar errado é a graça. É você ser humilde o suficiente, aceitar que você realmente é pecaminoso, que é errado, e aceitar a graça de Cristo para que ela te renove, para que ela conceda ali o entendimento para que você faça os pedidos certos, para que você ore da maneira certa, para que você consiga crescer nesse sentido espiritual. E aqui continua. Aí ele traz uma referência aqui que é muito interessante, que é a referência de Provérbios 3:34, que a gente já vai ver, no versículo 6. Mas ele concede a maior graça. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa humildade aqui é você entender que você precisa de ajuda, que você precisa de alguém e você aceita. A humildade aqui, se você quiser colocar aí, ela está inteiramente ligada com aceitação. Vamos lá para Provérbios 4:34 para a gente entender um pouquinho mais sobre o que está dizendo aqui, porque eu acho que a gente pode ter um entendimento bem legal sobre, além de só destacar que isso daqui é tirado de lá. Provérbios, vou deixar aqui segurando para não perder. Calma aí, tô chegando. Provérbios 4. Vamos lá. Provérbios 4:34. Uma aguinha. Diz assim. É Provérbios 4? Provérbios 3, gente. Provérbios 3, perdão. 3:34. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Tá falando sobre a graça. E aqui, se a gente voltar um pouco antes, tá falando sobre a maldição do Senhor, que ela está na casa dos ímpios, mas ela abençoa o lar dos justos. Deu para entender? Muito boa essa menção aqui que Tiago faz. E quem disse que Tiago era realmente os provérbios do Novo Testamento? Olha aí, ó, mais uma referência aos provérbios. Então, a humildade está interligada à aceitação. E aqui nós continuamos. Portanto, versículo 7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E o que tem a mente dividida de vocês, purifiquem o seu coração. Então, lembra que eu falei sobre dualidade aqui, que está falando sobre a mente dividida? Também tem algumas traduções que falam sobre o homem de coração dobre, que é dualidade, que vem de duas coisas, que vem de duas almas. E nesse sentido, então,
você tem que deixar só uma seguir. Não há como ser servo de 2 senhores. 9. Entristeçam-se e lamentem-se e chorem. Troquem os risos por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Brenda, o que é que está acontecendo? Não entendi. Então, Tiago quer que nós sejamos tristes, que nós sejamos pessoas que sejam cabisbaixas. Não é isso que ele está dizendo. No Antigo Testamento, quando a gente fala sobre profetas trazendo a ideia de choro, de lamento, é querendo dizer que as pessoas precisavam se arrepender, que elas precisavam ir para esse lado do entendimento. Porque o riso no Antigo Testamento, quando ele é dito dessa maneira, ele tem a intenção, ele tem o entendimento de um riso zombeteiro, de uma zoeira, de você ser amigo do mundo, de você estar se divertindo lá. E quando a gente fala sobre choro, em compensação, é sobre a questão de você ser arrependido, de você chorar contrito em entrega a Deus. E aí, nesse sentido que a humilhação entra, que é você estar ali exaltando a Deus. Então, aceitando o arrependimento, aceitando a graça de Cristo e se purificando. E aí, por acaso você também precisa fazer tudo isso? Bom, eu digo pra você que sim. Eu digo que você precisa entrar no seu quarto, assim como eu, e precisa entregar muitas coisas do seu coração pra Ele. E se você pedir, com certeza, se isso tiver boas intenções no seu coração, Ele te concederá. Espero que isso tenha te ajudado hoje. Um beijo e um abraço. Tchau.